bem-vindas aqui ao Bela Gente, o nosso primeiro, com Clau Guerra, claro, né? E aqui o nosso primeiro episódio para vocês, gente. Um episódio feito com muito carinho e, claro, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E o Bela Gente nasceu com o propósito de criar um espaço de conversa suave, acolhedora e cheia de significado, para falarmos sobre temas que importam e tocam o nosso dia a dia. E para inaugurar essa jornada, o tema não poderia ser mais do que importante, que é o Setembro Amarelo. A prevenção e o suicídio e a valorização da vida. Mas antes, vem o pensamento do dia. Essa é minha música. Não espere que as coisas aconteçam. Faça elas acontecerem. Muito bem, E para enriquecer a nossa conversa, eu tenho a honra de receber aqui a psicóloga Érica Christian, que vai nos ajudar a entender melhor um pouquinho e cuidar da nossa saúde mental e estarmos atentos aos sinais que precisam de apoio. E é claro, comigo também na bancada, a nossa Amanda Ribeiro, representando o Comitê Mulher Sicredi, que vai compartilhar olhares e reflexões junto com a gente. Meninas, sejam muito bem-vindas. obrigada. Oh, Bela Gente, que alegria começar essa história aqui com vocês. Foi assim muito estudado, muito planejado e eu tenho a honra de estar inaugurando o Bela Gente com vocês aqui. É uma honra para a gente também, né, Amanda? Sim, muito Tá obrigada. participando aqui, dando o ponto inicial aí, né, do seu podcast. Estamos muito felizes de falar, inclusive, sobre saúde mental, né? Isso. Que é uma coisa que eu já falei para vocês que eu amo. E nada mais que começar com a Érica, não é? Sim. Érica, eu começo contigo. Mas antes, estarmos entrando neste tema, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, a gente vem chegando, vai chamando tia, tio. Venha a participar dessa conversa que vai ser maravilhosa, esclarecer muitos tabus aí, hein? Para quem está nos ouvindo, e você, o seu trabalho, a sua área, como você veio parar até Cambará? Conte um pouquinho aqui para nós da sua trajetória. São 16 longos anos, né? Na psicologia, aí eu já passei por CRAS, CREAS, CAPS, clínica própria, né? Trabalhei em outras clínicas, já trabalhei também como psicóloga do trânsito. Então, assim, é uma jornada bem longa, né? Muitas especializações. Psicologia é meu amor, né? Eu amo essa profissão, amo trabalhar com transtornos ansiosos, que é o meu nicho, né? É o que eu mais gosto de trabalhar. E parei aqui em Cambará, trabalhando na Secretaria da Saúde, né? Vim pelo concurso da Prefeitura. E como eu falei aqui no início, quando vocês estavam conversando, que o mundo é dos corajosos e dos aventureiros. Eu e meu marido viemos parar aqui para falar bem a verdade. Eu não sabia onde ficava Cambará, não. Eu não lembro de ter me inscrito nesse concurso. Assim, eu gosto, né? Já passei em vários outros. E aí, quando eu vi que passei, eu falei, gente, onde que é Cambará? Eu coloquei no grupo da família. Aí eu pensei, mãe, que Cambará onde? Isso aqui eu pesquisei e tal, Paraná. Mas, mãe, o que você foi fazer o concurso para o Paraná? Eu falei, eu vi lá aberto, acho que eu não reparei para onde que era, não. Fiz e tal, e fui convocada, mas não vou. Aí depois meu marido falou assim, mas quantas horas, né? E quando a gente viu que era 30 horas, aí eu fiquei interessada e é bem pertinho de Botucatu, São Paulo, onde minha irmã mora e minha mãe, né, que está com o princípio de demência, está morando também. Aí eu falei, vamos para lá passar um tempo lá em Cambará. E aí ele topou, aposentado, né, advogado, professor. E aí estamos aqui. Estou Juntou gostando. útil ao agradável, né? Estou gostando. Sexta-feira a gente viaja muito, né? Dá umas escapadas.
aproveitando, né? As filhas já estão grandes, uma está fazendo medicina, a outra já é formada, e aí estamos aqui. Que E bacana. fomos muito bem recebidos. Gostou de Cambará? Muito bem recebidos. Amei. Tá ouvindo? É bem Estão diferente. ouvindo vocês? É bem diferente, né? Lógico, eu estava em Brasília, capital. Meu marido ama o interior, né? Ele gosta de uma roça também. Eu falo que a vida no interior é mais saudável, né? Mais tranquila, calma. mais Aham. calma. Eu sou mais urbana, mas o que me cativou e me fez permanecer até o momento são as pessoas. Achei muito receptivos. Bacana, Érica. A equipe de trabalho, muito alegre. Assim, eu estou gostando pra caramba. Que E vamos bacana. ficando, né? Porque onde tem saúde mental, tô com saúde mental ali, tô trabalhando tranquila, fiz assim um monte de palestras, conhecendo um monte de gente, assim, o pessoal é muito receptivo. Eu nem sabia que no Sul eram tão receptivos assim. Vocês estão de parabéns. Que bom ter você aqui, Érica. Eu que agradeço. E a nossa bancada, a querida Amanda Ribeiro, do Comitê Mulher Sicredi. Amanda, seja muito bem-vinda e se apresenta para os nossos ouvintes. Obrigada, Cláudia. Boa noite a todos. Eu sou uma das coordenadoras do Comitê Mulher Sicredi. Vou até aproveitar já para a Érica conhecer, né, o comitê, que ela não conhece, né, Érica? Não. O Comitê Mulher Sicredi é um programa do Sistema Sicredi, totalmente voluntariado. Tá? E trabalhamos com empoderamento e liderança feminina na Olha, comunidade. que coisa boa. E estamos sempre à procura do bem-estar, o que a gente pode proporcionar de melhor para a comunidade. E tema Setembro Amarelo, para nós, é muito importante. E por isso que você está sendo nossa convidada, porque nós precisávamos trabalhar sobre esse tema, mas é um tema delicado, né, Érica? Muito. Muito delicado, né? As pessoas têm esse tema como um tabu, né? Mas se a gente Aham. ficar como um tabu, a gente não vai Não vai Passa- nunca ser falado, né? Não vai ser falado, e o que não é falado não é aprendido, a gente não gera conhecimento, e o desconhecido não faz com que eu mude nada, né? O conhecido Sim. faz, Certeza. agora o desconhecido, o que você vai mudar? E nem é porque estamos finalizando setembro que o tema também termina, né? não, é para o ano todo. Sim. Então, é até meio proposital a gente pegar o finalzinho de setembro 30 de para a setembro, pessoa né? ter consciência que é todos os dias que nós precisamos trabalhar esse tema. Levar para a verdade. vida, né? Sim, Levar para... aham. Sim. Sim. Perfeito. Então, vamos juntas mergulhar Vamos. nesse tema tão importante. Érica, quero começar com você. Afinal, o mês de Setembro Amarelo, porque precisamos falar sobre ele. Qual a importância dessa campanha? Então, essa campanha, ela se iniciou ali em 1994, na verdade, nos Estados Unidos, né? Quando o Mike M., que era um garoto de 17 anos, cometeu suicídio. Só que os seus pais, familiares, não percebiam, né, que ele estava passando por algum sofrimento, porque ele era um rapaz alegre. Então, a gente precisa entender que nem sempre as pessoas vão demonstrar aquilo que estão sentindo. Por isso que a gente, essa conscientização, né, no mês de Setembro Amarelo, é para prevenção, para as pessoas entenderem que alguém que está do seu lado, que você viu que está com um comportamento diferente, você pode pensar assim, não, deve ser fase, alguma coisa assim, não custa perguntar, né? Você está se sentindo bem? O que está acontecendo? Porque às vezes não vão falar mesmo, né? Principalmente adolescentes, que a gente sabe que o suicídio está na faixa etária, viu, Amanda? De 15 a 29 anos. São os que mais cometem suicídio, né? São 700 mil pessoas cometendo suicídio anualmente Que absurdo, no mundo, né? né? Aqui no nosso país, no Brasil, 14 mil. Nossa. Por dia, são mais ou menos, aproximadamente 38 suicídios por dia. Então, é muita grave, né? coisa. Estão falando mais sobre esse tema, sobre o suicídio, mas, assim, por muito tempo, foi tido como um tabu, que não podia falar, que poderia incentivar a pessoa a cometer o suicídio. Isso. Eu já ouvi sobre isso, Érica, que você pode despertar Gente. gatilhos, né? Se você tocar no assunto com a pessoa, né? Verdade. Fiquei rouca, igual você.
E com isso a gente tem até medo, Mas, né? Sim. De engatilhar isso daí na pessoa. Às vezes a pessoa não tá nem pensando, aí você pergunta e fala, peraí. Mas, gente, imagina só. Eu estou em sofrimento. Não estou falando nada, estou guardando. Tudo que a gente guarda e a gente não coloca no ambiente, aquilo uma hora vai sair. É como se você estivesse colocando as coisas para debaixo do tapete, né? Você pega, vai, coloca toda a sujeira embaixo do tapete. Uma hora não vai sair? Sim. E bem assim é com a gente, né? Uhum. Nós não somos guarda-roupa, não está guardando nada. Verdade. Então, uma hora sai em forma de sintomas. Por isso que essa campanha, ela prega muito você falar do que você está sentindo. Você colocar para fora, porque ninguém vai adivinhar. Não. Então, falar sobre isso aqui com vocês hoje, a gente pode estar atingindo pessoas, né? Que às vezes tem até um pensamento sobre isso, pensamentos de morte. E a gente sabe, segundo pesquisas também, que a maioria das pessoas, em algum momento, já pensou em morte. Já pode não ter uma ideação suicida. O que é uma ideação suicida? Ter uma idealização, montar como que eu vou Planejar, fazer, planejar. Né? Planejar, muito bem. Planejar, né, a forma como eu gostaria de fazer o autoextermínio. Então, a gente precisa entender que se eu, porque às vezes é comigo, às vezes eu não estou, né, gostando muito, vendo que as coisas não fazem muito sentido por algum motivo, né? E se eu não falo, por exemplo, você é minha amiga, eu não converso com você, eu não converso com o companheiro, se for casado, né, com a companheira, ninguém vai adivinhar e a pessoa ela vai se sentindo só. Engraçado isso, porque ela não fala, e ela vai se sentindo abandonada, mas quem está se abandonando é ela mesma, mas ela não vai perceber isso. Ela está se isolando, né? E ela começa a ver tudo como se fosse mesmo tudo escuro, não tem saída. E a gente tende a pensar também que só se suicida quem está passando por um processo depressivo, né? Não é verdade? Sim. Uma tristeza intensa. Mas eu vou falar uma coisa. Existe, inclusive, uma depressão que ela se chama depressão atípica. Vocês sabiam que na depressão atípica não tem tristeza? Aquela pessoa feliz, né? E... Você já viu, assim, casos, claro que já deve ter visto, né? Casos de pessoa que se suicidou, no dia estava na balada, no outro dia estava não sei aonde, né? Sim. Estava funcional, ela estava indo para o trabalho, talvez não faria tão bem o trabalho, porque se não estava fazendo sentido algo, né? Mas estava funcionando, entre aspas, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa, as pessoas costumam falar que ela tem um jeitão. É o jeitão dela. Ela muitas vezes é irritadiça, né? Grosseira. Mas ali é um processo que ela está vivendo, que ela não está dando conta, né? E aí ela vai reagindo dessa forma. Então, não está entristecida, como a gente pensa, né? Ela está, geralmente, com anedonia. O que é anedonia? É um paciente que chega para você, ele chega com a cara neutra, com a expressão neutra. Olha. Não está nem feliz, e nem triste. Não é verdade? Então, campanhas como essa, elas fazem que as pessoas adquiram um conhecimento que elas não têm. Você concorda que um dado que eu dei desse para vocês é um dado que agora vocês passam a conhecer? A pessoa pode se identificar no que você falou. Exatamente. Por que eu estou tão irritada? Eu não era tão irritada assim, nada me gera prazer, eles não têm prazer em nada. Não vê... Nada, não vê saída, não vê sentido, na verdade, né? Sentido. Inclusive, Amanda e Cláudio, tem uma pesquisa que fala que pessoas... Olha a importância do vínculo, seja familiar, seja com amigos. Tem amigo que é mais chegado que irmão, não é verdade? Às vezes você tem uma família aí diferente, não tem problema. Estamos falando de vínculo, seja ele qual for. Rede de apoio, ela tem menos chance de pensar em morte. Então, é importante estabelecer vínculos. É uma pesquisa que comprova isso de Harvard, né? Então, procure rede de apoio. Está sentindo algo diferente? Está se sentindo incomodado com as coisas? Às vezes acha que não consegue nada, ninguém vai me amar, né? Começa a vir aqueles pensamentos sabotadores. Então, não é só num processo depressivo. Apesar de que os transtornos ansiosos,
E os transtornos depressivos, vocês sabem, né? Todo mundo vê aí as informações, estão crescendo absurdamente, né? Tá perdendo o controle, na verdade. Nossa, isso daí, né? muitas Principalmente os pessoas ansiosos, né? adoecidas. Os ansiosos também. Por exemplo, o transtorno depressivo bipolar, o transtorno de ansiedade bipolar, né? Aham. A pessoa ela tem a fase da mania, da hipomania, que ela fica corajosa, ela consegue fazer tudo, depois ela vai para a fase bem depressiva. Pessoas com transtornos, né, de bipolaridade, é importante se manter em acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque nessa fase eles têm uma chance muito grande de cometer suicídio, Olha. né? Tem gente que não sabe. Aham. Então, vai gerando, né, conhecimento, informação. E a própria Bíblia já fala, né? O povo perece por falta de conhecimento. De conhecimento. Não é verdade? E aí, falar sobre isso, mesmo que seja no dia 30 de setembro, não quer dizer que é só para esse mês. É uma campanha que começou com esse jovem, né? Uhum. Por que é amarelo? Também nem expliquei, né? É o TDAH aqui. A psicóloga aqui tem TDAH, tá, gente? O que acontece? Ele reformou um carro, um Mustang 68, e ele pintou na cor amarelo. Era um menino inteligente, menino, né, para cima e tal, ninguém nem imaginava que ele ia, né? E acharam ele no carro morto, né, que ele tinha cometido suicídio, e acharam ele no carro. E aí a família começou a distribuir lacinhos como esse aqui, né, como o seu, Amarelinho. amarelinho, para uma campanha de prevenção. Sentiu alguma coisa, né? Não está satisfeito com alguma coisa, peça ajuda. Né? Foi uma forma de falar, não fique calado. Fale, peça ajuda. Ajuda. E, Érica, qual assim o sintoma, os principais assim, sintomas que a gente deve ficar com sinalzinho de alerta em casa, principalmente, que é o que a gente mais tem contato com os filhos. Eu tenho filhos adolescentes, a Clau também tem um adolescente, uma criança. Uhum. Tem adolescente que chega, a mãe fala assim, né? Filho, vai prestar vestibular, vai trabalhar ou vai fazer qualquer coisa. Ele fala assim, mãe, eu não tenho vontade, eu não quero. Ou então ele começa com umas frases assim, ai, estou com vontade de sumir, né? Você vê que tinha interesse em alguma coisa e passa a não ter interesse, né? Por exemplo, gostava de jogar futebol, gostava de jogar, sei lá, qualquer coisa, conversava mais, tá mais em casa, mais no quarto, principalmente os no quarto, né? A gente às vezes vai confundir, por quê? Ficam muito no celular, Sim. aí você pensa, tá tudo certo. Né? Esses meninos nasceram com Celular. no mundo celular. digital, né? Mas não deixe de perguntar teu filho como você está. Como você está se sentindo? Como foi seu dia hoje? Não é verdade? Por que você está desse jeito? Está acontecendo alguma coisa? Porque dão sinais, sim. Às vezes, falta de apetite, né? Às vezes, insônia. E você já classifica isso como uma depressão? Não. Não? Muita calma nessa hora, né? Uhum. A depressão, aí a pessoa... São os caminhos, tem né, que pode depressão, levar. a gente dá o nome para tudo ali que a gente acha que envolve tristeza e a maioria envolve mesmo. Uhum. Não é só essa depressão atípica, que o nome já diz, né? Atípico, diferente, que não apresenta porque tem anedonia. Mas, por exemplo, numa depressão maior, né? Você vê que a pessoa, às vezes, descuida até da higiene. Sim. Relaxa, né? Relaxa, Com o corpo, você vê que com a- ela não está com vontade de nada. Você está vendo que a pessoa não está com vontade de nada? Porque o que o nosso cérebro faz, Amanda e Clau? Nosso cérebro, ele quer nos proteger. Vocês já viram? Eu sei que vocês são mães corujas, mas vocês já viram quando o filho fala que está doente? Doente, estou falando fisicamente. A gente fala assim, para nós e para ele. Ah, deve ser só uma gripinha. Porque a gente quer acreditar que é só uma gripinha. Sim. Sim. Às vezes está com pneumonia, mas fala assim, não, vamos tentar esse remédio aqui, às vezes, né? Tal. Porque a gente quer nos proteger de saber que o filho está doente. Aí ele fala assim para você, ou ele ou ela, chega e fala assim,
a namorada terminou comigo, ou o namorado terminou comigo, aí está apresentando uma tristeza, aí você fala assim, ai, vai passar, tomara que passa, vamos comprar alguma coisa, vamos sair, vamos não sei o quê. Não, para e escuta. Como você está se sentindo em relação a isso? Você está conseguindo lidar com isso? Não está? Se não tiver, é importante levar para um profissional trabalhar aquilo que ele está sentindo. Perder uma pessoa, né? Porque às vezes não é só pelo um transtorno. Às vezes alguém faleceu, a própria mãe, sei lá, uma avó que criou, né? Às vezes a pessoa ela fica em processo depressivo, né? Uma mulher casada de não sei quantos anos, como foi o caso da minha mãe, né? Casada há 50 anos, meu pai faleceu no Covid, ela até demência desenvolveu, só para você entender. Então, tem que estar em processo de tratamento, né? Sim, até porque essa parte, eu acabei passando por isso também na perda da minha mãe. Uma semana depois, o Benjamin nasceu. Olha. Então, assim, eu trabalhei isso para não deixar isso encadear dentro de mim. Falei assim, não, minha família precisa de mim. Aí foi onde eu dei um chute. Falei assim, não, vida que segue, né? Mas é o que você falou, às vezes você fica ali reprimida e não conversa com a pessoa que está do seu lado. Percebeu que não está dando conta, busca ajuda. Porque para cair no fundo do poço, e a gente fica achando assim, né? Todo fundo do poço tem mola. Pode ser que tenha. Né? Às vezes... Mas depende de como você vai conseguir lidar. A gente não vai arriscar e deixar uma coisa dessa acontecer. Está se sentindo diferente? Está se sentindo insatisfeito? Né? Tem muitas essas falas, né? Qual o propósito da sua vida? Caramba, se for viver já está bom. Não fica muito incomodado de que todo mundo, né, tem que ter um propósito? Sim, é legal. Você saber o que você gosta, né? É legal. Ai, mas o que os adolescentes falam? Eu não sei o que eu gosto. Não quero fazer nada. Né? Essa fala pode ser desinteresse? Pode. Mas pode ser também uma falta de sentido para a vida. Então, a gente não quer saber que é falta de sentido para a vida. O que a gente faz? Ah, meu filho, mas vai pesquisando aí. Não, isso aí é bobagem. Você vai se encontrar. Pergunta mais a fundo. Como assim? Que sentido você está falando isso? Né? Outra coisa também que a gente vê nas reportagens, né? Geralmente, quem cometeu o suicídio, ele deixou sinais. Ele publicou frases relacionadas a isso, né? A vida é difícil, não faz muito sentido, ou alguma publicação com imagem de morte, né? Você pode buscar, que sempre tem, né? Pesquisa, né? Teve um aluninho, isso na cidade de Serquilho. Ele escreveu a cartinha e deixou na mesa da professora, que queria se suicidar. 10 anos. A professora viu aquilo lá, o que ela fez? Fez a reunião com a diretora, chamou os pais, entregou a cartinha para ver o que os pais poderiam... Tá vendo? A professora não tinha percebido nada. Tá vendo? É bem por aí mesmo, né? Outra coisa que, às vezes, um profissional de saúde, e até quem entende um pouco sobre o assunto fica indignado, é quando fala assim, você tá desse jeito aí, é falta de Deus, é fraqueza. Se ouve muito isso, né? É fraqueza, vai trabalhar, isso é preguiça. Agora, imagina, quem já está desistindo, aí escuta que é fraco. O problema está nele, né? O problema está nele, é preguiça. Gente, depressão tem uma alteração bioquímica no cérebro, não é verdade? Então, se tem uma alteração, é uma doença, é um transtorno, né? É porque quando a gente quebra o braço, fica mais visível, não é verdade? Mas aquilo que é subjetivo, que só o outro sente, você não pode nem julgar. Como é que você vai julgar? Se a gente for julgar que é falta de Deus, por exemplo, a gente vai dizer que pastor não fica, padre não fica, algum líder religioso não fica. E aí a gente precisa entender que nós somos homens e mulheres. Sim. Nós não somos super-homens, mulheres maravilhas ou o próprio Deus. Não é verdade? Estamos aqui para aprender, estamos aqui, né? Tudo é aprendizado, mas a gente precisa se colocar, se olhar. Está acontecendo algo de diferente, né? Vamos supor, o marido está mais se esquivando, está mais pelos cantos, fica muito em algum lugar, no celular, assistindo filme, fazendo alguma coisa. Né? Procura saber o que está acontecendo. E geralmente as pessoas ficam mais fechadas, né? Ficam.
se isolam mais, né? Sim. Não no atípico, né? Que aí, às vezes também a pessoa está numa depressão profunda e ela vai trabalhar. Você vê que ela vai, parece que vai arrastada. Às vezes tem gente que você percebe no rosto. O profissional de saúde ele vai ter mais facilidade para perceber isso, né? Mas às vezes você percebe que ele não está com a mesma energia. Não custa perguntar. Gente, tem pessoas que só querem um acolhimento. Sim. Um abraço, Só querem um né? abraço. O abraço. Primeiro que libera ocitocina, um hormônio, Isso. né? Te Sim. deixa mais alegrinha, mais... Então, você ficar ali não precisa ser mais de 1 minuto, mas você ficou ali abraçado e falou, conta comigo, né? Às vezes não precisa falar nada, a pessoa estava precisando só de um abraço. Só de alguém dela perceber que alguém se importa com ela. Sim, que ela tem um Não é apoio. verdade? E, na verdade, todos nós importamos. Vocês querem fazer pergunta que eu saio falando? Né? Não. Deixa eu só entrar nessa daqui agora. Terapia cognitiva comportamental, TCC. Prevenção ao suicídio. Como que seria essa parte para a gente estar passando para o pessoal, para eles estar uma forma de prevenção, né? Você está falando da terapia cognitiva comportamental, que é Isso. inclusive uma abordagem que eu gosto muito, que eu uso, né? Geralmente, os psiquiatras, alguns profissionais da saúde, eles sempre encaminham, né? Geralmente, para essa abordagem. Mas não quer dizer que é a única abordagem que funciona. O problema não, a solução, né? É que essa abordagem, ela tem não que as outras não tenham, mas ela é mais fácil assim, de ser comprovada cientificamente. Porque quando o paciente chega, você já sabe, depois do que ele traz, né, da entrevista, da anamnese, questionário e tal, você já sabe o que vai fazer com ele do início ao fim, com o que ele traz. Né? Lógico que vão surgindo outras demandas, porque ela é uma abordagem toda estruturada. Então, com relação à abordagem, né, o que a gente pode falar é as informações de como você pode agir, né, para melhorar a sua condição. E o melhor que você pode fazer, estando em processo depressivo ou em processo ansioso, é algumas técnicas, é olhar para si, é buscar o autoconhecimento, não é verdade? Porque aquilo que eu não conheço, eu posso entrar em processo depressivo e não saber que eu estou depressiva. Não é verdade? Verdade. Agora, se eu tenho um processo de autoconhecimento que se desenvolve muito e é muito bom nessa abordagem, porque tem várias tarefas, faz você pensar. Então, às vezes, o paciente não traz, mas na tarefa que você aplica para ele, né? Ou que ele leva para casa, ou que faz em sessão, ele vai falar aquilo que ele não falou com você. Não é verdade? Sim. Então, é importante você entender, se perguntar, por que eu estou pensando sempre que as coisas não vão dar certo para mim? Vai falar assim, é pessimista. Onde eu né? vi isso? Porque, na verdade, quando você pensa assim, ninguém nunca vai me amar, não está escrito em lugar nenhum. É você que está com esse pensamento, se limitando por alguns relacionamentos que você teve e que não deram certo. Um emprego que você teve não deu certo. Um namoro que você teve não deu certo. Uma empresa que você monta não dá certo. Quer dizer que as coisas nunca vão dar certo? Não, né? De forma alguma. Tudo na vida é aprendizado. Tudo. Você tem que aprender. Porque se você não aprende aquilo que você passou e não deu certo, você vai repetir de ano. Aquilo pode ser empresa, você vai montar outra. Se você não mudar a forma como você geriu, você vai, né? A sua empresa não vai funcionar, não vai resolver os problemas e aí ela vai fechar. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que eu desconheço de mim mesmo, não vou mudar, não vou melhorar. É que assim, existem pensamentos e comportamentos automáticos que o TCC ajuda a desconstruir ou destruir. Olha ela, gostei. Então, vamos falar dos pensamentos disfuncionais, né, e dos comportamentos disfuncionais. Quando eu falo pensamentos disfuncionais, são pensamentos, vou falar numa linguagem bem simples, que não vão funcionar no ambiente. Por exemplo, esses extremistas. Eu nunca vou ter sucesso. Mas onde está escrito isso? Se eu penso que eu nunca vou ter sucesso,
eu vou me sabotar. É um pensamento disfuncional. Porque se alguém na vida tem sucesso, você também pode ter. Uhum. Não é verdade? Aí, agora, se eu tenho algum problema que eu não estou conseguindo resolver e que eu fico repetindo, usando as mesmas ferramentas, tendo o mesmo resultado, aí você pensa sobre isso, aí não é um pensamento disfuncional, porque é real. Uhum. Realmente, eu estou só procurando fazer de tal forma, né? Não mudei, não consegui trabalhar mais a paciência, vamos supor que a pessoa é impaciente, né? Se ela continua daquele jeito, não racionaliza esses pensamentos disfuncionais que vêm. O que é racionalizar um pensamento? Se eu penso que eu nunca vou ter sucesso, eu posso ter uma crença, que a gente chama de crença central, de que eu sou um fracasso. Só que eu não quero saber que eu sou um fracasso. Ela está escondidinha. Sabe quando o avião cai? E aí você, para saber o que aconteceu com o avião, você tem que achar a caixa preta, que eles chamam de caixa preta, né? Uhum. Você tem que achar para saber o que aconteceu. É bem assim, é o pensamento central. Né? A crença central, ela está escondidinha. Como você não quer saber que você é um fracasso, você disfarça, né? Aí poderíamos falar na psicanálise de inconsciente, subconsciente e consciente. Então, o subconsciente, ele dá uma disfarçadinha ali. Então, para você não pensar que você é um fracasso, você fala assim, é muito difícil conquistar as coisas, né? Aí vai para a consciência, aí você fala assim, mas só tem uma vaga. É muito difícil. Você não pensa, eu sou um fracasso, mas o que está te comandando é o inconsciente. Vocês sabiam que o inconsciente que comanda a gente? Olha. Muito doido. Mas é tudo muito doido. Uhum. Mas quando A você cabeça da entende, gente é... mas quando você entende, né, você consegue lidar melhor. Então, quando você descobre essa crença e você começa a racionalizar ali nos pensamentos automáticos, pensamento automático vamos supor, é como, no caso, você ir para o seu trabalho é onde? Perto de casa, não? Eu sou artesã, é em casa. Em casa. Então, vamos falar aqui de mim. Eu indo para a Secretaria da Saúde, onde eu estou trabalhando no momento, certo? Eu indo para lá é quase que como se fosse no automático. Se alguém me pede uma carona e está no banco de trás, caladinha, se eu estou indo na direção da Secretaria da Saúde, eu vou virar para deixar a pessoa, se ela ficar caladinha? Não, você Mas vai não vou esquecer mesmo, eu dela vou ali. no automático. O carro parece que você não está nem pensando muito, porque já está tão acostumado que ele vai... E chegou ali, vira e chegou. Não é assim? Pensamento automático é quase que a mesma coisa. Você está tão acostumado a pensar negativamente, com pessimismo, que você nem racionaliza, você nem questiona mais esse pensamento. Então, o mundo, ele já tem essa cultura do negativismo, né? Se você for olhar, quais são as reportagens que mais vendem? Não são as tragédias? Sim. Não são as coisas negativas, Ruins, né? ruins? Então, a gente tem que ir na contramão do mundo, não é verdade? E aí, para ir na contramão do mundo é fácil, Não. porque vocês sabem que tem um contágio social, né? Então, eu costumo falar que a dinâmica ela pode ser mudada por uma pessoa negativa ou por uma pessoa positiva. Depende de como você está com você mesmo, de como você se conhece, de como você se deixa contaminar, né? Por exemplo, eu fui uma peça nova que chegou ali na Secretaria da Saúde, né? Se uma das meninas estiver ouvindo aí, a dinâmica lá já mudou. Mudou. Por quê? Porque entrou uma peça nova. Agora, se for positivo, ótimo. Se for negativo, já não é bom, né? Sim. Então, a gente precisa entender como que a gente está, como que a gente pensa. Meus pensamentos são mais positivos ou são mais negativos? Já parou para pensar? Já. A TPM geralmente fica mais negativos. Pois é. E aí, não tem problema em você ter um ou outro pensamento negativo. O problema é, meus pensamentos só estão negativos porque eles vêm e você vai lá e administra. Eu não gosto muito da palavra, né? Tem até alguns colegas que falam controlar a ansiedade, controlar os pensamentos. A gente está controlando nada. É isso que eu ia né? perguntar para você. A gente administra melhor. Uhum. A gente não pode deixar os pensamentos no comando. Vamos supor um carro.
Então, se os seus pensamentos estão no volante, se as suas emoções estão no volante, né? Esse negócio não vai dar ruim, né? Como dizem os adolescentes. Sim. Não vai ser bom, não. Então, a gente precisa utilizar mais o lóbulo frontal. Mas a gente só vai conseguir utilizar, a gente vai conseguir racionalizar, se a gente começa a pensar sobre isso. Por exemplo, se eu pergunto para o paciente, quem é você? Geralmente, quem que ele vai falar? Né? Eu sou uma paciente. Eu sou a Érica, tenho tantos anos, filha da fulana, filho do Beltrano. Não perguntei isso. Eu perguntei quem é a Amanda, né? É uma perguntinha boba. Por exemplo, vamos ver como é que você vai se sentir, Amanda. Quem é a Amanda? Explica para mim como ela é. Eu sou uma pessoa desbravadora. Adoro desafios. Por isso estou aqui hoje. Me considero alegre. Pronto, começou a falar de você. Né? Sim. Sou alegre, por exemplo, no meu caso, né? Sou uma pessoa alegre, brincalhona, gosto muito de estudar sobre psicologia, sobre os assuntos da mente. Sou impaciente, pode não parecer, então eu trabalho muito essa habilidade da paciência, né? Sim. Criei umas estratégias. Era muito desorganizada e criei umas estratégias por conta do TDAH, né? Então, assim, eu sei quem eu sou. Então, quando eu sei quem eu sou, quando o outro vai falar quem eu sou, vai passar pelo meu filtro. Agora, se eu não sei quem eu sou, aí chega uma pessoa e fala assim, Érica, você é muito arrogante. Já sei que não sou. Né? Sim. Já sei que não sou. Então, eu falo, você tirou essa conclusão da onde? E também não estou muito interessada em saber o que o outro pensa. Por quê? Porque eu já sei quem eu sou. Isso é importante. Aquilo não vai te afetar, Não né? vai afetar como afeta a maioria das pessoas, porque você já sabe quem você é. Você sabe o que você quer. E outra coisa que eu costumo falar também para pacientes, se você não sabe o que você quer, aqui você veio, qualquer coisa vai servir. E aí a gente vai desenvolvendo, né, esse senso de identidade, do que a pessoa quer, o que ela faria até de graça. Né? Não está dando para fazer muita coisa de graça, mas o que ela faria até de graça porque ela gosta muito. É isso aí que é seu propósito. Sim. Né? Mas até chegar nisso, você precisa se conhecer. Olha lá, Você precisa eu adoro se ajudar as entender. pessoas. Trabalho Viu? com voluntariado. Tá vendo? Me conheço, Érica. Exatamente. Ô, Érica, e como a TCC trabalha com comportamento em situação de crise? Comportamento em situação de crise. Vamos supor, então, crise de ansiedade? Isso. Certo. O que tem na crise de ansiedade? Né? Tem as pessoas que têm ataques de pânico, que é um pouco mais forte, né? Ela vai ter ali sintomas como sudorese, que é o suor pelo corpo, coração acelerado, que mais? Visão turva, como se tivesse um plástico bolha na frente, tremedeira, às vezes choro compulsivo, que mais? Cada um é de um jeito, né? Vão ter vários sintomas. Mas o que a gente trabalha? Na TCC, a gente vai primeiro diminuir os sintomas do paciente utilizando técnicas, para depois entender o que está por trás desses sintomas, porque não é do nada. Você tem uma história de vida. Cada um aqui tem uma história de vida. Então, tem gente, eu estou até com um paciente que chegou e falou assim para mim, Érica, eu não tinha nada disso. Agora, eu vou para o trabalho, eu penso que eu não vou dar conta. Eu estou num lugar fechado, começa a me dar falta de ar. Eu não tinha nada disso, mas por que aconteceu isso? Não aconteceu nada demais. Eu falei, não aconteceu nada demais? Vamos voltar um pouco aqui a fita, né? Como é que está no trabalho? Como é que está nas coisas? Estava fazendo mais de uma coisa, de mil coisas ao mesmo tempo. Né? Isso é bem do imperativo, também já fiz isso. Não é bom, viu, gente? E aí estava fazendo mais de 1000 coisas ao mesmo tempo e tem um histórico de superação, de trauma. Só que o que acontece? Está vendo aqui? Vamos supor que você está enchendo aqui, né? Com a água aqui, nesse caneco aqui. Você está enchendo, aí uma gotinha d'água cai e transborda. Então, assim é a sua história. Você tem um monte de coisa, né, que vai acumulando. E aí vem uma gotinha d'água. E às vezes a gotinha d'água não é nada assim exagerado. Tão significativo, é um olhar torto que você recebeu. Olha que loucura. E foi o suficiente. Você teve um né? trauma muito mais grave no passado. Vou até colocar uma coisa bem mais chocante. Teve um abuso sexual, teve, sei lá,
passou por humilhações, passou por um monte de coisas, coisas gravíssimas. E aqui, no momento presente, um olhar torto para você foi a gotinha d'água. Né? E aí, por isso que as pessoas às vezes falam assim, mas não sei, porque nesse momento não estou vendo nada assim que eu estou vivenciando, que estou até ganhando bem, eu estou até não sei o quê, mas não sei, agora não estou dando conta mais das coisas como eu dava. Isso quer dar conta de tudo, quer controlar tudo. A gente não controla tudo. A gente não tem controle sobre as coisas como a gente gostaria de ter. Né? O perfeccionista ele tem muito isso. Saiu fora um pouco daquilo que ele queria, ele já se sente fracassado, já se né? Eu sou assim, gente. Isso. A gente pode errar. Eu já errei muito, graças a Deus. Porque é no erro que você vai aprender alguma coisa. Eu não sei o nome do jogador de basquete, aquele famosão lá. Michael. Como é que é? Jordan. Michael Jordan. Esse. Vocês já viram ele falando sobre o quanto que ele já errou de arremesso, de não sei o quê? Mais de não sei quantas mil vezes, para depois ele ser considerado o melhor. Sim. Ele precisou aprender com os erros, né? E ele treinou muito também para ser quem ele é, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa pela gente. Você quer algo? Faça por onde ter aquela coisa. Vai em direção. Agora, se você só pensa negativo, você pensa que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, como que seu cérebro vai agir? Ele vai te impulsionar ou ele vai te parar? Ele vai limitar, e esses né? sintomas que você falou, né, tá acontecendo com bastante criança nas escolas, né? E eu nem dei a técnica, né? Ainda bem que você voltou. Muitas crianças na escola, São né? demais. Demais, uma criança, crise de choro, né? Que é pânico, né? Isso, vai fazer uma prova, né? Aham. Aí você vai fazer uma prova. Você fica ansioso? Não tem problema, é natural. Ansioso para você estudar para a prova. Agora, você vai fazer uma prova. Deu um branco. Você começou com os sintomas, com as sensações corpóreas que eu falei. Todas aquelas lá e tem outras que cada um é de um jeito. Tem e aí, muito, né? tremedeira, né, por exemplo. Então, vamos supor, o coração começou a acelerar. O que eu preciso fazer? Porque geralmente começa por ali, né? Ou até a tremedeira mesmo. Deu a tremedeira. Faça a respiração diafragmática. Ela é, inclusive, para o transtorno do pânico. É uma respiração que é um remédio natural. Né? A respiração diafragmática, o nome já diz, é através do diafragma. Então, não é aquela respiração que muitas vezes um colega quer ajudar e fala assim, inspira, expira, que é puxa pelo nariz, solta pela boca. Aí fala assim, inspira e expira. E você faz... Vai ficar muito mais ansioso, muito nervoso. Você não está utilizando o diafragma. O diafragma fica aqui embaixo do externo, que é esse ossinho que segura a sua costela, né? Então, ele fica aqui na barriga. Vamos imaginar na barriga. Essa musculatura ali da barriga. Você vai imaginar um balão vazio na sua barriga e você vai inflar esse balão. Certo? Você vai fazer o quê? Você vai puxar o ar pelo nariz contando 4 segundos. E quando você for fazer isso, você vai estufando mesmo a barriga depois que você puxa aqui pro pulmão, entendeu? Você faz 1, 2, 3, 4. Engordando. Depois que dá uma emagrecida. Porque quando você faz errado, emagrecendo, você faz assim... Você puxa, né? Pelo amor de Deus, eu vou ficar falta de ar com isso aqui. Né? Então, você vai lá, contando 4 segundos, e 4 segundos não é 1, 2, 3, 4, é 1, 2, 3, 4. Importante, não cruza os braços, não cruza as pernas, solta o ombro, relaxa o maxilar, né? Não cruza as pernas, solta. E aí você faz essa respiração bem devagar. O que vai provocar o relaxamento? É no momento de soltar o ar. Então, você puxou 4 segundos, vamos supor que eu já puxei aqui 4 segundos. Você está aí fazendo, Robertinho? Eu vou soltar 6 segundos, soprando pela boca mesmo. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com certeza dá sono, né? Eu não fiz certo porque eu contei, você vai contar na mente.
Você não vai estar com o braço assim, você vai estar com o braço, né, relaxado. Corpo totalmente relaxado para fazer. Se você fizer deitado umas 4 vezes seguidas, tu vai dormir igual um bebê. Eu vou fazer o teste. Eu vou fazer o teste hoje. Vou fazer esse teste. E isso que você falou, realmente, a criança tá nervosa, o meu filho mesmo, eu falo assim, filho, ó, Respira. você respira e solta. E ele faz coisa mais bonitinha, mas não funciona. Não, é? Porque não Se faz é lá da melhor do forma. que não fazer. Uhum. Como você fez assim? Faz assim. Foi devagar. Agora esse negócio de... Não, você vai morrer. Né? Você vai morrer. Porque não morre não, viu, gente? Quando vocês... Foi importante falar desse negócio de morrer. Tá em crise de ansiedade, tá tendo sintomas, sensações corpóreas, você não vai morrer. Porque você ativou ali o sistema de luta e fuga. O que é isso, né? Tem um sistema autônomo no nosso organismo, no cérebro, e aí você vai ativar o sistema simpático e parasimpático. O simpático, que eu costumo brincar quando eu estou dando palestra, que de simpático não tem muita coisa, porque é ele, pasmem, é ele que joga o cortisol lá para cima, que é o hormônio do estresse, noradrenalina, adrenalina. Então ele não Ele é vai- simpático. Simpático não tem nada, então, né? É, mas olha como Deus é perfeito. Ah. Quando aciona esse sistema na gente, que você fica com essas, né? O pessoal fala assim, está vermelha, nossa, o que está acontecendo, né? Você está tentando se defender. Então, quando aciona o sistema de luta e fuga, pelo simpático que jogou tudo lá em cima, se você não tivesse isso, você não ia, por exemplo, você vai bater o carro no muro, você não ia ter o reflexo. É muito primitivo isso. O nosso cérebro ainda é primitivo. Não evoluiu tanto, né? Com essa coisa de alimento na geladeira. Né? Não, é naquela época das cavernas mesmo, que você ia enfrentar fenômenos da natureza, você ia enfrentar os animais selvagens, né? Aquela coisa toda. Então, você estava acionando isso direto, era comum. Porque você precisava lutar ou fugir, sair correndo. Então, é para isso que existe esse sistema. Só que as pessoas não entendem isso, elas não sabem. Se você não tem um conhecimento sobre isso, acontece com você, você vai ter o quê? Medo. A ansiedade, ela vem do medo, que medo é uma emoção primária. A ansiedade é uma emoção secundária, né? Então, o que é a emoção primária, Érica, né? São as emoções que são universais, que todo mundo tem, seja no Oriente, no Ocidente, independente, né, do local onde ela está, da cultura que ela está. Todo mundo tem. Que são aquelas emoções daquele filme Divertidamente mesmo, aquela primeira versão deles lá, são as emoções primárias, que é nojo, medo, raiva, já ia falar ansiedade, que não é. Nojo, medo, raiva, alegria e tristeza. Imagine se a gente não tivesse tristeza, que é importante a gente voltar até nesse assunto, né? Mas não, depois, segura essa aí e me pergunta essa diferença da tristeza e da depressão, tá? Me pergunta, vamos voltar. Porque senão eu não vou falar do sistema de luta e fuga, né? Então, para provocar o relaxamento, que é o momento que você vai soltar o ar, você inspirou, contando 4, você vai soltar o ar, contando 6. É nesse momento que vai chegar... Não tem um sistema simpático, que eu falei que joga tudo lá em cima. Aí vai ter o sistema parasimpático, que o nome já diz. Ele para o simpático. Quando você faz o processo de relaxamento na expiração, que é soltar o ar, é nesse momento que você inspirou e que você expirou bem devagar, que ele vai jogar tudo lá para baixo. Ele vai entender que você não está em situação de perigo, que você está conseguindo fazer uma respiração diafragmática. Eu costumo falar assim também para os pacientes. Não conseguiu, porque pode acontecer. Funciona para mim, às vezes não funciona para você, você não consegue fazer a respiração. Você está tão ansioso, porque depende, né, do grau da crise de ansiedade. Você está tão ansioso que respirar naquele momento você não vai conseguir. Então, faz a técnica ground, que quer dizer atenção plena. O que você vai fazer? Você vai descrever, por exemplo, está vendo ali? Letra branca, tem um círculo, agora mudou, está azul, está amarelo, está vermelho. Você começa a usar os 5 sentidos. Visão, tato, olfato Ouvido. E audição. Audição. Muito bem, obrigada. Já tinha esquecido. Você vai usar os 5 sentidos. Vamos supor, ele colocou a música aqui, você está com crise de ansiedade, está assistindo aqui o programa, né? E aí,
Começa a prestar atenção na letra da música. Sabe o que seu cérebro vai entender? Seu coração está ali acelerando. Tudo que você foca, expande, cresce. Então, você focou que o coração acelerou, vai ficar mais acelerado, porque você vai ficar preocupado. Vou ter um ataque cardíaco. Não vai ter. É da crise de ansiedade? Não vai ter. Fica despreocupado. Começa a ouvir, prestar atenção na letra da música, seu cérebro vai entender que você não está em situação de perigo, porque você não está focado nos sintomas. Você que vai ficar mandando informação para o seu cérebro. Então, quando o seu cérebro falar para você, que isso a gente chama de autossabotagem, né? Os pensamentos sabotadores, que ele fala para você, nunca vou conseguir nada, não vou ser ninguém. Quando ele falar isso, você fala assim, olha, se você é adolescente, né? Eu passei do primeiro ano para o segundo. Eu repeti no segundo ano, mas eu passei. Se eu passei uma vez, eu consigo. Você começa a questionar seus pensamentos. Tá, eu não consigo por quê? Eu não tentei. Mas eu posso tentar. Como que eu posso fazer? Então, você começa a questionar esse pensamento que está no automático, lembra que eu falei? Que está no automático, que aí você vai ter que persistir, porque se está no automático, não adianta você falar só uma vez. Vai vir de novo. Aí tu vai persistir e vai conversar com você mesmo. É você que se tira do lugar. É você que dá aquele empurrãozinho que você fica esperando das outras pessoas. É você. É você se conhecendo. É você entendendo como você funciona. Quando a gente entende a capacidade cerebral que a gente tem, a gente vai longe. Gostei dessa parte, que não é a pessoa que dá o empurrão, não. Somos nós mesmos. Nós E mesmos, é a gente fica verdade, esperando né? o outro, né? A gente fica esperando alguém nos acolher, alguém Na verdade, fazer é alguma você coisa. que é o remédio seu, né? Sim. Sabe aquela coisa que a gente vê que as pessoas estão sempre em busca de alguma coisa? Sempre falta alguma coisa? O que falta está na gente. A gente não pode morrer ignorante de si mesmo. Não adianta, por exemplo, eu ter várias especializações, conhecer o mundo todo e não me conhecer. Perfeito. Perdi tudo. Não é verdade? Verdade. Porque quando eu me conheço, eu consigo transformar aquilo que eu não estou gostando em mim e a minha vida. Sim. Aí tudo muda. Deu vontade de escrever, né? Ai, dá. E depois eu não lembro nada. Toda vez é assim. Como que é a diferença da tristeza? Qual a diferença da tristeza e da depressão, né? Isso. Porque senão, o que acontece também? Nesse mundo de rede social, você vê aí todo mundo, né? A maioria das pessoas vão publicar que está feliz, que está tudo dando certo. Você só tá vendo uma parte da realidade. Só a parte boa. Só a parte boa. Mas as pessoas ficam tristes. E eu também fico. Sou psicóloga e fico triste, né? Porque não é toda hora, todo momento que está tudo certinho ou que não acontece alguma coisa, que você ficou, né, entristecida, até mesmo perder alguém, como a gente colocou, mas não falo nem nesse sentido. Eu falo no sentido bem mais simples, não saiu do jeito que você queria e as coisas não saem do jeito que a gente quer, do jeitinho que a gente quer mesmo, não. Só que essa tristeza, ela é necessária porque se nós não tivéssemos tristeza, a gente não ia partir para reflexão. Como que eu ia refletir? Como que eu ia entender que alguma coisa não está legal? Então, ficou triste, é natural. Certo? Agora, ficou triste, acolhe a sua tristeza. Esse negócio de homem não chora. Ou então, engole o choro aí para a mulher também, né? Não é legal. Inclusive, nas pesquisas aponta que quem mais comete suicídio, vocês sabem quem são? Homem ou mulher? Homens. Eu acho que é homem também. São homens. Engole o choro, coisa nenhuma. Ainda lubrifica seu globo ocular. Não é verdade? E quando a gente chora, a gente parece que coloca para fora. Parece que limpa, né? Limpa a alma, né? Então, quando você chorar por uma tristeza natural de algo que você não gostou momentaneamente, que a tristeza ela é passageira. A depressão, não. Então, aquela história também de quem fala mais, se expressa mais, sofre menos. Depende. É. Você nunca sabe, porque às vezes tem pessoas que têm uma máscara, né? Você já viu que tem muitos humoristas que passam por processo depressivo? Ele tá rindo direto, não é verdade? Mas existe gente alegre, viu? Que é bem difícil ter depressão. Tem gente assim também. E o que a gente precisa entender também? Por isso que não dá para julgar. Porque cada um é diferente. A forminha que Deus fez aí da Amanda
É só a Amanda que tem esse jeitinho, gente. Né? Só a Clau que tem esse jeitinho. Então, a gente não pode estar se comparando com outras pessoas. Você pode se comparar, porque isso também deprime. Você pode se comparar com você mesmo há anos atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos, há 10 anos. O que você evoluiu, o que você precisa evoluir. Você tem um contexto de vida diferente dos seus amigos, das outras famílias. Então, a gente precisa olhar mais para a gente e deixar de olhar para o lado. Porque o foco é em você. Quando você tira o foco de você, você não se trabalha. Você não consegue resolver os seus problemas. Fica pensando no outro, né? Exatamente. É como se eu pegasse esse problema aqui que é meu e atribuísse para outras pessoas. Eu vou resolver esse problema? Se eu estou dizendo que a culpa é da Amanda, a culpa é da Clau, a culpa é da minha mãe, do vizinho, do cachorro, não vou resolver. Né? Que aí a gente chama também de autorresponsabilidade. Então, trabalhando esse autoconhecimento, olhando para si, você vai se perceber. Se sentiu mais triste, se sentiu com menos vontade das coisas, com menos sentido, busca ajuda. Porque tem jeito para tudo. E a gente acha que não tem, né? Por isso que quando a pessoa, né, os que sobreviveram, que tentaram suicídio e que passaram por algum tipo de entrevista, eles falaram que se arrependeram no momento que tentaram. Porque eles não querem se matar. Eles querem matar a dor que estão sentindo. Eles querem fugir daquele momento, né? Acho que a morte vai ser a solução, né? Vai ser a solução. E às vezes não vai ser mesmo, porque você não resolve o problema que você está vivenciando. Você sumiu, mas você não resolveu o problema. E às vezes você criou 2, 3, porque ficaram pessoas para resolver. Sim. Né? E aproveitando também que você falou sobre as redes sociais, como que você vê o impacto da saúde mental dos jovens? A Érica responde já já. Vamos dar um break? Não saia daí, fica ligadinho. A gente volta já. Já. Jovem Play. Hotel Bourbon Cambará. Tem dias que pedem um café da manhã diferente, pensado para começar bem o seu dia. Outros, um almoço ou jantar especial preparado com todo cuidado. No restaurante do Bourbon Hotel Cambará, você encontra a mesma excelência gastronômica, qualidade e atenção aos detalhes, presentes em nossas principais operações em grandes cidades do Brasil, Argentina e Paraguai. Hotel Bourbon Cambará. Aberto ao público todos os dias para café da manhã, almoço e jantar. Venha viver essa experiência. Reservas pelo telefone 43 3590 0900. Hotel Bourbon Cambará. Compartilhe felicidade. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Jovem Play. Estamos de volta aqui com esse bate-papo sensacional aqui com a psicóloga Érica e a nossa querida Amanda aqui na bancada. E nós estamos aqui no rádio, no @circulando.com. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não perdeu um pouquinho do assunto, não esquenta não. A gente vai estar colocando todo esse material no YouTube. Como a gente tinha conversado aqui, nós estamos num bate-papo com a Érica sobre Setembro Amarelo. Amanda, qual que foi a pergunta mesmo? Seria sobre os jovens na internet? Isso. A pergunta é sobre a saúde mental nas redes sociais e principalmente com os jovens, né? Como que você vê, Érica, o impacto das redes sociais na saúde mental, especialmente com os jovens? Então, a gente tem que olhar, né, do ponto de vista do jovem ali que já nasceu no mundo digital. Então, tem pontos positivos também, que a gente pensa que só tem pontos negativos, né? Depende para que ele está usando. Então, pode ser para um conhecimento, pode ser num grupo de pessoas, né, com questões saudáveis, né? Agora, o ruim, o impacto que se tem visto é cyberbullying, é você idealizar uma pessoa que você conhece ali, que só mostra só o lado bom da coisa, né?
Então, tem os jogos também que as crianças, os jovens são impactadas aí, às vezes até por pedófilos, né? Sim. Por questões que a gente tem visto. E outra, o vício também, né? O vício no celular. Então, tem alunos que caem a nota. Então, tem pontos positivos quando você leva para algo que vai te fazer avançar, como tem pontos bastante negativos, que a pessoa ela deixa de viver no momento presente para estar, às vezes, imerso em umas fantasias também, porque a gente sabe, né, que tem muitos tipos de jogos, tem um tipo aí que você constrói até uma vida dentro de lá, né? Sim. Então, assim, depende. Por isso que eu sempre falo, pais, acompanhe o que seu filho está vendo. Eu não lembro muito bem uma história que eu vi recentemente lá na Secretaria da Saúde, que um jovem, ele estava... Como é que é esse joguinho que estão jogando direto? Esqueci o nome. Alguém que está ouvindo está doido para me contar, mas não pode. Esqueci o nome. É um joguinho aí que o menino desativou para a mãe não ver. O rapaz, que era um bem mais velho, desativou para ela não acompanhar o que estava acontecendo. E era um pedófilo, né? Olha. Inclusive, tem também uma história aí que um menino se suicidou. Um jovem se suicidou. E ele tinha TEA, né? Dentro do espectro autismo ali. E ele acabou se suicidando. Acho que as pessoas já estão até sabendo aí, tá? Em todas as redes, né? Porque ele estava se relacionando desde criança nesse joguinho. E é um joguinho assim que todo mundo tá deixando os meninos jogar. E aí, esqueci o nome, gente. Mas aí aconteceu Do jogo? isso. O nome do do jogo, jogo. infelizmente. E Roblox. esse. O Roblox. Exatamente. Nesse jogo. Parece ser tão A gente pensa que, ofensivo, né? todo mundo tá jogando, a gente pensa assim, ai, tranquilo. Aham. Não é assim não. A gente tem que estar de olho mesmo. Olhar se não desativou alguma coisa que você acompanha. Que é o cara que ensinou o menino a desativar. Para os pais não acompanhar. Olha para você. E era um cara bem mais velho. Pedia fotos, chantagens, um monte de coisa aí. E o menino não deu conta. Acabou até falando, mas dias depois se suicidou. Acho que vem a vergonha, né? De deixar de se enganar. Então, rede social, para adolescente, tem que ter acompanhamento. Para criança nem se fala, né, gente? Acho que não precisava nem falar isso. Então, você, às vezes, está pensando que sua criança está se distraindo, não está te enchendo o saco, entre aspas, que é assim, né, que muitas falam. Ele está enchendo meu saco, eu dou o celular. Muita calma nessa hora, porque... Pode acontecer tragédias, pode acontecer algo aí futuramente que você não vai gostar, porque você não está acompanhando. Tem a linguagem dele, você precisa entender dentro da internet. Não é verdade? Sim. Teve aquele... Agora, eu sou péssima para lembrar nome de filme, nome de jogo, dessas coisas todas. Mas teve uma série aí com adolescente, né? Eu assisti. Como é o nome? Você Adolescente, não é? É adolescente, Eu acho que chama acho que é. adolescente mesmo a série. Olha, por Eu incrível assisti. que pareça, adolescente. Eu assisti. Tem um documentário também que a menina passa por um cyberbullying muito forte. Ela tem um namoradinho ali. Eu assisti recentemente também, não vou lembrar. Mas ele é bem na cara o nome também, mas não vou lembrar. Bom, mas então a gente tem que ter cuidado, né? Sim. Porque impacta, sim, a vida do adolescente se ele vai para um caminho ali sem volta. Você não está acompanhando, você não sabe. E o vício, não só para o adolescente, como para o adulto também, você ficar só na rede social, você pode desenvolver transtornos também, não é verdade? Porque você fica naquela ansiedade sempre tem aquelas notificações, tem gente que fica viciada, eu esqueci também o nome, né, do transtorno, que já tem o nome relacionado ao vício no celular. No momento eu não estou lembrando. Mas precisa, às vezes, de tratamento também, de procurar um profissional da saúde, porque está grave. Não consegue mais fazer outras coisas, né? Está só naquele mundinho ali, como só existisse tudo que está ali dentro do celular. E se você não acompanha, você não sabe nem por onde ele está passeando ali. Ó, a Stefania está colocando assim, ó. Papo muito bom. E a Luciana Jamini fez uma pergunta aqui. O poder do pensamento e das palavras, o que nos... pode estar comandando isso daqui? Aí a gente volta um pouco nessa questão dos pensamentos que a gente falou lá atrás, né? Qual o poder do pensamento? Até na Bíblia diz, né? Cuidado
com o que você pensa. Mas nessas palavras, tá, gente? Que eu não vou lembrar. Mas cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa acaba sendo, não é Sim. verdade? E a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, ela casa ali ciência e religião. Que coisa louca, hein? Casa com a Bíblia ali, com o que a Bíblia fala. Se você não sabe o que você pensa, se você pensa coisas ruins ao seu próprio respeito, como que vai ser? Né? Então, o poder do pensamento está em você dar estímulos cerebrais de que vai conseguir. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu falei uma vez, passando na frente de um órgão público, eu passei e falei assim, acho que meu marido até estava junto, não sei se ele vai lembrar. Falei assim, ainda vou trabalhar aqui. E eu acabei trabalhando. Porque eu acreditei tanto que eu ia trabalhar naquele lugar, né? Poder do clínica pensamento. mesmo, que mais de 18 psicólogos a gente tinha trabalhando, tudo eu falei, vou conseguir, vou fazer, né? Então, assim, quando você pensa que você consegue, o seu cérebro entende que vale o seu esforço. E ele te proporciona isso, né? Sim. Minha filha mesmo, que passou em medicina com 19 anos, eu fiz uma atividade com ela, ela escreveu Eu Sou uma Médica de Excelência 50 vezes. Ela começou a acreditar naquilo que ela duvidou, viu? Ela duvidou se ela passaria ou não. Então, quando se fala, eu gostei, quem perguntou isso aí? Eu gostei. A Luciana. Lu, um beijo para você. Então, o pensamento tem sim esse poder. Mas não vamos ficar negócio de atração, não sei o quê. Você tem que fazer alguma coisa, gente. Não é só pensar. Não é só pensar, não. É pensamento e ação. Isso. Qual é a chave da mudança, Érica? Agir. Agir. Não tem mágica, gente. Ô, Érica, só corrigindo aqui, não é adolescente. Eu pesquisei aqui a série. Adolescência. Ai, que bom que você Olha lá, pesquisou. adolescência. É muito interessante essa Muito série. interessante. Né? É a gente realidade, a gente não vai né? dar spoiler, mas Não, assim... mas é a realidade. O final, e tem esses transtornos aí, tá? Tem esses transtornos aí que a gente nem imagina, né? Sim. A gente sabe que tem transtornos narcisistas, né? Que é mais em homem, e as pessoas pensam que é mais em mulher, porque falasse muito da mãe narcisista. Mas, assim, tem vários transtornos, tem várias causas, né? Que podem culminar no que aconteceu aí. Érica, agora cuidados individuais e redes de apoio. Como amigos e familiares pode oferecer ajuda sem julgamento e com esse sofrimento? Já falou. Começa não julgando. Não julgando. Né? Começa procurando entender. Lembra aquilo que eu falei, que o cérebro quer nos proteger de não lidar com aquele problema? Né? Imagina um filho chega para você, é doído, gente. O filho chega para você e fala assim, não tem interesse em nada. Não vai chorar, não é não? Aí tá todo mundo até emotivo Sim. aqui. Né? Dói isso, né? Dói ouvir um negócio desse. E aí você quer lidar com isso? Fala a verdade, a gente quer lidar com isso? Não. Não. O que é que o cérebro faz? Disfarça isso. Fala outra coisa. Mas você consegue. Mas você é capaz. A gente tenta, né? Fazer de tudo. Então, a gente atende pais... Assim, eu não atendo criança, atendo adolescentes. Mas, assim, os pais, quando vêm, eles estão em crise, assim, de desespero. O que que eu faço? Eu já peguei paciente que não estava nem falando. Não estava falando. Aí começou a falar só comigo. Né? E aí você tem a conversa com os pais para ver Sim, onde Vamos fazer que essa tá pergunta. Os pais precisam da ajuda também, né? Precisa. Assim, quando vem um adolescente, a gente primeiro faz a entrevista com os pais e a gente faz ele assinar a autorização do atendimento daquele adolescente. É coisa muito séria, né? E aí, você ganha a confiança dele, é sigiloso, você não fala tudo, que a gente fica pensando que vai falar tudo para os pais, você só fala o que é situação de risco. Né? Porque senão ele não volta, o menino não volta. Não volta. Sim. Perde a confiança. Perde né? a confiança total, né? E terapia é isso, é sigilo. Sim. Né? Em qualquer âmbito, principalmente se for adulto, né? Que você não fala com ninguém mesmo. Mas aí você dá o feedback, né? E você pergunta também para os pais. E aí, o que você está achando da criança, do adolescente em casa? Aí vai falando da melhora e tal. Então, os familiares, eles precisam acolher. É assustador? É assustador. Mas procura entender. Meu filho, eu acho que você está precisando de ajuda. Vamos buscar ali, né? Uma ajuda especializada. Você fala que está com ele, não julga. Fala, ai, meu filho, que bobagem, você tem tudo. Será que é sobre dinheiro?
Será que é sobre ter tudo? É em qualquer classe social, gente. É lógico que uma situação de vulnerabilidade, ela vai propiciar mais, né? Você ter mais problemas, logicamente. Mas dinheiro não quer dizer saúde mental, não. Mas não é Eu mesmo. levo muita bronca dos meus filhos, agora eu vou falar até um relato pessoal, que eu fico comparando a minha vida, a vida que eu tive com a vida que eles têm. E eles ficam muito bravos comigo. Mas com não é isso. nem a mesma época, né, Amanda? Vamos Então, combinar que e eles eu estão um levo pouco bronca. certo. Mas eu levo bronca, mas levo bronca. Oh, meu Deus. A gente leva também. Porque, Só né, é psicólogo. que a gente pensa assim, né? Poxa, eu não tive. Dê valor. E eles não gostam que fazem essa comparação. E aí, isso que você está fazendo é uma repetição de padrão do que você aprendeu. Né? E aí, muitas vezes... Ixi, a gente vai para outros assuntos aqui, explicar aqui, hein? Eu já, Melhor ir eu já estou me cortando. consultando, gente. Tá, tem uma perguntinha depois aqui da Stephanie. Pode fazer, porque senão a gente vai entrar em outro Vamos. assunto. Vai ficar, ó... Stephanie, um beijo pra você, minha linda. Como controlar o pensamento e quais pilares trabalhar? Controlar o pensamento, eu acho bem difícil. Nem eu que sou psicóloga controlo, não. Porque o que acontece? A gente tem pensamentos por frações de segundos. Nós estamos todos aqui, nesse ambiente, e falo mais. Estou aqui conversando com vocês e estou pensando em outras coisas também que não são daqui. Verdade ou mentira? Verdade. Né? Parece uma pessoa ali, tu já pensa no menino ali. Pareceu uma criança aqui, né? Você já pensa, você pensa aqui e pensa lá. Já pensei a janta, se tem coisa para ele comer, se não tem. Já começa É. vários Aí pensamentos, né? como é? Me fala, cidadão, como você vai controlar 100%? Ou seja, ansiedade, ou seja, pensamento, ou seja, tristeza, ou seja... O problema é esse, a gente querer controlar tudo. Eu não estou dizendo que você não deva administrar. Você tem que administrar, sim, seus pensamentos. Você tem que administrar, sim, a sua ansiedade para ela não desregular. Você viu que ela está desregulada ali, procura entender. Mas por que eu estou sentindo isso? Ué, mas foi devido ao quê? Eu preciso ir buscando, eu preciso entender. Porque se eu não compreendo, eu não tenho como agir. Então, você não vai controlar os pensamentos, mas também você não vai deixar os pensamentos automáticos te controlarem. Porque muitas vezes já estão controlando a gente. Eu só vi que eu venci em várias áreas, né? Vim para Cambará foi uma coragem. Todos os meus parentes falam, né? 2 corajosos, 2 aventureiros, né? Então, você ter coragem é saber o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer fazer. Chegou o momento de desfrutar um pouco, mas você não consegue ficar sem trabalhar, então vai fazer ali, vai fazer o que você gosta, vai tentar outras coisas, entendeu? Vai passando por outros locais. Eu, na psicologia, eu passei por várias áreas. Fui experimentando. Então, tem aquela que é o xodó, que é a saúde mesmo, é a área da saúde, é a que eu mais amo trabalhar. Então, a gente precisa administrar os pensamentos, questionando ele. Quando esse pensamento diz que você não vai dar conta, é mentira. É autossabotagem. A gente chama de pensamentos sabotadores, né? Então, pensa comigo. Aí você fica dando desculpa, né? Até quando vai malhar. Choveu, você fala, não vou malhar. O que tem a ver? O que tem a ver a chuva com você, com o seu compromisso? A desculpa, né? É as desculpas, as historinhas que a gente vai nos contando através desses pensamentos automáticos também. Não é para mim. É para o fulano, mas não é para você. Mas por que não é, não é para você? Onde está escrito isso? Quem determinou isso? É você que está se limitando. Então, o maior sabotador de nós mesmos somos nós. Muito bem. Mas Estamos partindo para o final. Vou fazer uma perguntinha aqui para a gente estar encerrando. Quais são os mitos mais comuns sobre suicídio e como podemos combatê-los? Tá querendo chamar a atenção. Gente, essa é clássica. Meu Deus. Tá querendo chamar a atenção. A pessoa... Vamos falar de uma coisa assim que começa ali com a automutilação. Né? A pessoa que ela pega uma gilete, vamos supor que isso aqui é uma gilete. A pessoa que ela pega a gilete, imagina aqui comigo, cortando aqui. Vocês acham que dói?
Doendo. Vocês já cortaram o dedinho de vocês num papel? Nossa Senhora. Não arde pra caramba. Ó, eu. Arte. Então, agora a pessoa ela tá cortando aqui com a gilete. Vocês acham que arde, que dói? Muito. É o mesmo caso ali, quando eu falei do que a pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Então, ela está vivenciando uma coisa que ela não está dando conta, né? Tem muitos casos também de pessoas que passaram por abuso e começam a se mutilar, né? Ela não está dando conta do que vivenciou, do trauma vivido. E aí ela quer colocar a dor em um só local. Olha como o cérebro da gente faz, né? Não façam isso, procura ajuda. E aí, o que acontece? Quando você fala que a pessoa está fazendo isso para chamar atenção, pelo amor de Deus. Gente, ninguém entra em crise de ansiedade para chamar atenção. Ninguém está deitado numa cama por horas para chamar atenção. Né? Então, eu acho que um mito muito grande tá querendo chamar atenção. E é fraqueza, é falta de Deus. E, Érica, e aonde as pessoas podem estar buscando informações gratuita ou acessível nesse caso? Você fala um tratamento, né? Isso. Então, dá para procurar no SUS, né? Por exemplo, você está com uma doença grave e persistente, que seria o quê? Começou a alucinar, está com crises muito grandes de ansiedade, não consegue nem, às vezes, andar, né? Porque tem isso também, a pessoa até trava a musculatura, né? Está com doenças graves e persistentes, existe o CAPS. Aqui na cidade de vocês, não vou falar na minha cidade também. Isso. Aqui em Cambará, não tem o CAPS, né? Provavelmente vai ser inaugurado, construído, né? para ano que vem, né? Mas aqui o pessoal vai para o CAPS de Jacarezinho. Então, acima de 18 anos é atendido lá. Doenças graves persistentes. Está com pensamentos de morte, é lá também. Agora, menor de 18 anos, no AME, né, que é ambulatório, procura também Jacarezinho, né? Você vai na UBS aqui, eles vão te orientar, te encaminhar para o local correto. Mas você começou a sentir crise de ansiedade, está com a tristeza ali, né? Começou com uma tristeza, com alguma coisa, você pode procurar a Secretaria da Saúde. Primeiro você vai na UBS, que eles vão identificar para onde vão encaminhar vocês, né? Sim. Então, tem um serviço também ali, né? Lógico que as equipes são bem reduzidas, não dá para atender todo mundo. Tem uma fila, tem aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas tem sim um atendimento. Muito bem. Há muito preconceito, né? Tem. Desculpa, Ainda Robertinho. tem. Ainda tem. Melhorou muito, né? Tem aquela coisa assim, psicólogo é para rico, psicólogo é para doido. Também é para rico, gente. Porque que rico não vai se consultar? Ele também tem problema, ele também pensa em suicídio. Sim. É para rico mesmo. Ninguém trabalha de graça, não. Mas também é para pobre. Sim. É para todo mundo. Todo mundo merece ter saúde mental. Não é verdade? Tratamentos dignos, né? E aí a gente tem que procurar esses acessos, né? Vai no SUS, vai na UBS, vai procurar. E aí, como assim é para louco, né? E quem que determina o que é normal e o que é louco? Qual é a linha? Tem uma linha ali tênue, né? Sim. É lógico que está fora da normalidade, entre aspas, saiu muito, está muito triste. É lógico que você tem que procurar ajuda. Se você não procurar ajuda, é aquele negócio, vai para o fundo do poço. E não é só para quem tem transtorno, né? Eu mesma atendo online, eu atendo muitas pessoas. Quem quer passar em concurso público, timidez. Tem tantas demandas que são trabalhadas, né? Trabalhar os pensamentos que não fazem a pessoa avançar. Tem um trabalho muito crise de ansiedade, porque é o meu nicho, né? Eu amo trabalhar. Pessoas em estado depressivo que não viam saída em nada. Então, tem que trabalhar tudo, né? Você tem que procurar ajuda por tudo e qualquer coisa que você sentir que não está dando conta. Você vai dar conta. Se você não conseguiu sozinho, você procura ajuda. Procurar ajuda é sinal de quê? De força, de gente que quer mudar. Não é fraqueza, não. Então, pode-se sim mudar sua situação procurando ajuda. Sim. E também no SUS. Realmente está terminando, Cláudia? Quer fazer mais uma perguntinha? Sobre o online. Pois não, pode fazer.
Eu estava até perguntando, eu estava até procurando aqui que tinha essa pergunta aqui sobre o online. Como que é o atendimento online? Pode ser. Uhum. Então, eu gosto muito do atendimento online. Ele foi liberado pelo Conselho Federal de Psicologia, assim, para ter infinitas sessões no Covid, na pandemia, né? Infelizmente, a gente tem esse atraso aqui no Brasil. Sim. Pelo mundo afora, já era atendido online há muito tempo, muito normal, né? Então, as pessoas foram se acostumando com o tempo. E o que eu percebo do atendimento online? Quando eu estou com um paciente, você está falando, eu estou lembrando dos pacientes de ontem, né? Então, ele fica no local dele, no ambiente dele, no quarto dele ou na sala. Tem gente que faz no carro, porque não tem um ambiente ali que tem muita gente, né, e tal. Faz no carro, mas ele está no ambiente dele. Ele fica mais à vontade. Ele está se sentindo à vontade. Eu consigo observar coisas que, às vezes, no consultório ele já vem mais armado, já quer mostrar algo para mim. Era essa a pergunta, encontrei. Há sinais específicos de sofrimento emocional que aparecem no comportamento online das Sim. pessoas? Eu estou na segunda sessão com uma pessoa, né? E ela estava deitada no quarto, assim, não totalmente deitada, mas assim, encostada na cama. E ela estava mexendo em seu cabelo, certo? E ela fazia terapia com outro profissional há muito tempo, mas não identificou. E era presencial. E lá no quarto ela começou, no cabelo. Aí eu procurei saber, falei assim, vem cá, você está mexendo no cabelo, mas você, assim, arranca o cabelo. O que você faz no cabelo? Que eu estou vendo que você está ansiosa me contando essa demanda e está puxando, mexendo no cabelo. Aí ela me contou que ela arranca cabelo. Olha. Então, ela desde de mais ou menos uns 15 anos, ela arranca cabelo e ela já tem um pouco de alopécia. Ela tem tricotilomania e eu identifiquei no atendimento online. Isso numa primeira sessão. Ela ficou assim impressionada, mas não é. Porque você tem experiência, você já sabe o que é, como que é, né? Sim. Porque ao longo dos anos não tem como você não ter experiência, né? Atendendo há 16 anos. Não sei quantas mil pessoas. Passei por CAPS, CRAS, CREAS. Passei por várias clínicas. Então, não tem como, né? Sim. Você vai ter uma certa experiência. Então, o online é maravilhoso. Eu me sinto muito confortável. E quando o paciente passa a experimentar, ele entende isso, mas tem que ter o vídeo, tá? Você não faz atendimento online sem ver a pessoa, não. Inclusive, se tira um pouco a câmera, eu falo, nós vamos encerrar a sessão, volta com a câmera. Porque Que eu preciso interessante. entender o comportamento dele, né? Olho a É uma olho. exigência. É o vídeo chamada, ou no Zoom, ou no Meet, ou no próprio WhatsApp é liberado também. E aí você tem que ver o que está acontecendo ali, tem que estar sozinho. Esse negócio de com outra pessoa não pode, né? É sigiloso para ele e para mim, no sentido que senão não se trabalha. E é uma coisa sua, uma questão sua, não tem que estar ninguém ouvindo, né? Então, tem gente que põe fone, tem gente que, como eu te falei, vai até para o carro. Né? Atendi outro dia no closet, porque estava recebendo visita, mas não queria perder a terapia. Olha. Estava no closet. Então, é assim, né? Sim. A Stefane tem uma pergunta que nossa ouvinte. Nossa, eu tenho problemas com o controle. Quero realmente controlar tudo. E quando não sai como eu quero, eu não consigo controlar. Me vem uma ansiedade muito grande e acho que a minha geração, como tudo de mim. Aí ela colocou dificuldade em lidar com frustração que ela tem. Ou não. O não. Ou não conseguir fazer tudo que Sim. estava planejado, né? Aí vem a frustração. E aí vem a autossabotagem mesmo. O receio de lidar com o erro e não conseguir passar por isso. E acabo desistindo e antes de tentar de novo. Ela colocou aqui, ó. Érica, foi cirúrgica. Senti que estou na terapia. Obrigado que me ajudou e ver um ponto que eu não era claro para mim. Aí ela até colocou aqui, ó. CVC, ligue no 188, Centro de Valorização de Vida. São voluntárias que estão para te ouvir e ajudar
a impedir tentativa de homicídios, de suicídios. Ai, muito bom. Atendimento 24 sem custo. Olha, Obrigada, Stefane, por esse enriquecimento de informações. E que bom que a Érica aqui com as informações, com as perguntas, conseguiu clarear um pouquinho a... Mas mesmo assim, pode falar um pouco sobre o que ela Claro, falou? pode. Gente, provavelmente, Stefane, você é perfeccionista, não gosta do erro, né? De errar. E a gente precisa entender. Se a gente não entender isso na vida, que a gente vai errar e que faz parte, você, para aprender... Eu dei até o exemplo do jogador lá, como é o nome? Michael Jordan. Michael Jordan. Quantas vezes ele errou para depois ser o melhor. Sim. São milhares de erros, né? Então, quando você errar, fique feliz para aprender com aquele erro. Ai, mas eu sou... Aí começa a se culpabilizar também, né, Stephanie? Geralmente, as pessoas começam a se culpabilizar, a achar que não vai dar conta, se frustra. Frustrar é normal, a gente tem que aprender a se frustrar. E a gente vai se frustrar porque a gente não controla tudo. Então, não queira controlar tudo. Ai, que chato. Já pensou se eu estivesse no controle de tudo? Todo mundo me obedecendo, todo mundo fazendo o que eu quero. Ai, que coisa chata. Pensa comigo, se tudo fosse do jeito que eu quero. Não sei. Né? Ainda bem que tem as opiniões diferentes. Então, a gente precisa também respeitar opiniões diferentes, de quem o cara gosta, do que ele gosta, do que a outra gosta, do que ele não aceita, é um problema dele, ele lide com isso, você respeitando. Então, respeite quem você é, porque com certeza você tem uma história, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho nada. Eu falo, você terminou o ensino médio? Então, você tem um diploma de ensino médio. Você terminou a faculdade? Você tem um diploma. Você já trabalhou em alguma coisa? Pode ser um bico. Você tem currículo. Então, para de dizer que você não tem nada. Com certeza, perfeito. Para Fica de se dizer, diminuindo, porque né? é a sua mente que está te sabotando, dizendo que você não é ninguém. Quando você é alguém muito especial. Alguém poderia estar somando, transformando vidas e está aí se enterrando por conta de erro. Todo mundo erra. Você já errou, Cláudia? Com certeza. Você E já aprendi. E como? Você errou, Amanda? E como? Eu já errei uma vez repetidamente, repeti de ano e tive que passar. E depois aprendi. Aí eu aprendi. Não é verdade? E não estamos falando de escola, viu, gente? Estamos falando de vida. De vida. Como diz os memes. Não é sobre escola. Não é sobre escola. Não é verdade? Relaxa mais, Stephanie. Leva a vida menos a sério. Tá levando muito a sério. Quando a gente relaxa, as coisas fluem. Verdade. Né? E tudo combina para seu sucesso. Gente, que delícia. Meu Deus. Que delícia de bate-papo. Érica, uma mensagem final para a gente estar encerrando esse assunto que foi maravilhoso. Espero que tenha clareado muitas cabecinhas por aí. Stephanie, obrigado pelo seu depoimento aí. Gente, não morra ignorante de si mesmo. Se olhe. Para de ficar cuidando só dos outros. Olhe para si. Então, quando a gente fala assim para o paciente, faça uma carta de amor para você, a dificuldade que ele tem de fazer uma carta de amor para ele. Aí, se você fala, faz para a filha, faz rapidão. Então, assim, olhe para você, você é importante, você ocupa lugar no espaço. Ninguém pode estar no local onde você está, porque você ocupa lugar. Eu não posso sentar no lugar da Clau, eu não posso sentar no lugar da Amanda, porque elas já estão sentadas ali. Então, você importa. Não existe ninguém, nem melhor e nem pior do que você. Eu acho que finalizo com Que isso. lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Que Deus abençoe. todo mundo. Maravilhoso. Amandinha, quer deixar uma mensagem? Ai, depois dessa mensagem, eu já colhi a mensagem até para mim. Não morra ignorante de si mesmo. Olha, é demais. Acreditar É forte, né? em você, né? Que você é capaz de vencer seus medos. Se alguém é, né? você também é. Sim, Com certeza. eu sigo nessa frase. Exatamente. Linda, linda, linda. Gente, estamos encerrando mais um Bela Gente, o primeiro episódio. Vamos ter outros e muitos. Ficam ligadinhos sempre. E venha participar mais, manda mensagens. Gratidão por mais esse dia.
Sempre. Amém. Eu falo que Deus é tudo na vida da gente. Com Nada a certeza. gente consegue sem Ele estar ali caminhando passo a passo com a gente. Muito obrigado por mais esse episódio. A gente vai estar junto no próximo. Fica ligadinho. Gratidão, Érica. Gratidão, obrigada Amanda. pelo convite. Obrigada por tudo. Um beijo. Não esqueça, esse daqui vai estar daqui a pouco no YouTube. Quem perdeu, não fica tristinho, não. Você assiste depois lá no YouTube. Fechou? Um grande beijo para todos vocês. Até mais. Beijo, tudo de Beijão. bom. Tchau, tchau.